Ageu, capítulo 1. Nós vamos ver alguns versículos salteados. Ageu é um dos profetas menores, considerado da Bíblia, que agiram em nome do Senhor para que pudessem orientar o povo de Deus. Então existem muitas profecias nos profetas menores, né, Zacarias, Abacuque, Miqueias, enfim, Oséias, que foram designadas para o povo de Israel, mas como nós sabemos, nós somos a nação de Israel hoje, e muitas dessas profecias podem ser encaixadas totalmente na nossa vida e na nossa existência. Então nós vamos falar aqui sobre o capítulo 1 de Ageu, que fala sobre a reconstrução do templo. Eu queria que a igreja se colocasse em pé, para que nós pudéssemos ler os 6 primeiros versículos. Vamos ler? Ageu 1 até o verso, capítulo 1, verso 1 até o verso 6. No primeiro dia do 7º mês, 6º mês, do 2º ano do reinado de Dario, a palavra do Senhor veio por meio do profeta Ageu ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Sealtiel, e ao sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadaque, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, este povo afirma, ainda não chegou o tempo de reconstruir a casa do Senhor. Por isso a palavra do Senhor veio novamente por meio do profeta Ageu. Acaso é tempo de vocês morarem em casas de fino acabamento, enquanto a minha casa continua destruída? Agora assim diz o Senhor dos Exércitos: vejam aonde os seus caminhos os levarão. Vocês têm plantado muito e colhido pouco. Vocês comem, mas não se fartam. Bebem, mas não se satisfazem. Vestem-se, mas não se aquecem. Aquele que recebe salário, recebe-o para colocá-lo numa bolsa furada. Vamos ler o 7. Assim diz o Senhor dos Exércitos: vejam aonde os seus caminhos o levaram. Subam o monte para trazer madeira. Construam o templo para que eu me alegre e nele seja glorificado, diz o Senhor. Amém, queridos? Deus abençoe a igreja pela administração da palavra, da leitura da palavra. Feche os olhos, vamos orar agora. Senhor Deus, nós queremos agradecer por esse momento aqui de leitura da sua palavra, e que o teu Espírito Santo possa, Senhor, ter liberdade de agir e de falar nos corações dos irmãos nessa noite. Que a bênção do Senhor e a prosperidade do Senhor esteja, Senhor, nesta palavra que foi lida aqui. E que o teu Espírito Santo, a partir desse momento, tenha liberdade, Senhor, de falar aquilo que for necessário, a palavra que for necessária, Pai, para as vidas que aqui estão essa noite. Que o Espírito Santo de Deus tenha liberdade, que não haja nenhum impedimento, Pai, tanto na minha pessoa, quanto na vida dos irmãos que estão aqui para receber essa palavra, em nome de Jesus, amém e amém. Amém, meus irmãos? Pode se sentar, por favor. Glória a Deus. Bom, meus irmãos, nós vamos então aqui falar um pouquinho sobre esse primeiro capítulo de Ageu, que fala sobre a reconstrução do templo. Os irmãos têm que entender que hoje o templo do Senhor não é mais uma edificação como era no Velho Testamento. Nós temos falado isso na igreja. Hoje o templo do Senhor sou eu e é você. Ele não mora mais em templos feitos por mãos humanas. Ele não se agrada mais de templos como antigamente. Antigamente, que eu digo antes de Cristo. Antigamente ele precisava ter uma morada humana para poder estar. Ele precisava de um local onde ele habitava no meio do povo de Israel, dentro de um baú ou uma arca da aliança, onde estavam os 10 mandamentos. Depois de Cristo, isto se perdeu. Jesus Cristo veio desfazer as obras da religião, principalmente a religião judaica, e tudo aquilo que os rituais levavam o homem a fazer. Na verdade, hoje, eu e você, nós somos o templo vivo de Deus. Então esse templo que está falando aqui em Ageu, para a nossa era, para a nossa dispensação, é o nosso coração. A Bíblia fala que hoje
Jesus Cristo, ele não está mais em nenhum templo ou edificação religiosa. Ele mora naqueles que verdadeiramente recebem Jesus Cristo como seu único, suficiente Salvador. E a partir daí o Espírito Santo ele é dispensado em cada um de nós e passa a habitar na nossa vida. Então esse templo que Ageu estava profetizando aqui, hoje nós vamos falar sobre a minha vida e a sua. Não é o templo literal, quando ele escreveu isso, porque na época quando ele escreveu, era para que os judeus reedificassem o templo formal, o templo edificação, o templo prédio. E hoje não, hoje a palavra do Senhor é para você e para mim, no sentido da reedificação da nossa vida, daquilo que eu tenho feito com o altar do Senhor, que sou eu, que é você. O que nós temos feito com isso? O que nós temos proporcionado para Deus em relação a esse altar, que é a minha vida e a sua? Então, o versículo 2 diz o seguinte: assim diz o Senhor dos Exércitos, este povo afirma, ainda não chegou o tempo de reconstruir a casa do Senhor. Então naquele momento a casa do Senhor estava derrubada, os altares estavam derrubados, e o templo onde era a morada de Deus não estava funcionando, e eles não estavam dando importância para isso, porque eles achavam que ainda não era a hora, ainda não era o tempo deles fazerem essa reconstrução. Muitas vezes, queridos, nós, pelo nosso dia a dia, pela correria que nós temos no nosso dia a dia, nós muitas vezes pensamos que Deus pode esperar um pouquinho mais, que as coisas de Deus e a minha vida no altar do Senhor pode aguardar um pouco mais. Não há necessidade de eu correr e de eu fazer as coisas com pressa para o Senhor, porque de repente amanhã eu posso fazer. Amanhã isso pode ser a minha prioridade, ou depois de amanhã isso pode ser a minha prioridade, mas hoje não é. Hoje eu tenho outras coisas, hoje eu tenho outros afazeres, hoje eu tenho outros compromissos. Mas quem sabe amanhã eu possa reconstruir e possa reafirmar a minha aliança, como Deus assim deseja, da minha vida com Ele. É o que o povo judeu estava falando no versículo 2. Então eles diziam aqui, olha, ainda não chegou o tempo de reconstruir a casa do Senhor. Então não vamos nos preocupar com isso agora, vamos fazer outras coisas, e quem sabe amanhã ou outro dia nós possamos fazer isso. E aí no verso 3 veio a palavra do Senhor novamente por meio do profeta Ageu, e ele escreveu, disse, e está escrito para nós aqui no seu livro: acaso é tempo de vocês morarem em casas de fino acabamento, enquanto a minha casa continua sendo destruída? Então o profeta já coloca uma interrogação. Vocês dizem que ainda não é tempo de reconstruir o templo do Senhor, mas vocês moram em edificações, agora estamos falando de casas, ok? Em edificações de fino acabamento, enquanto o meu templo está destruído. Será que vocês não estão invertendo a prioridade da vida de vocês? Será que ao invés de vocês fazerem aquilo que é melhor para Deus, para que Deus possa completar as coisas na vida de vocês, vocês não estão fazendo ao contrário? Ou vocês não estão pensando mais nas suas necessidades e mais nos seus afazeres do que na casa do Senhor? Então é isso que ele disse aqui no verso 4, ok? E aí no 5 diz o seguinte: agora assim diz o Senhor dos Exércitos, vejam aonde os seus caminhos os levaram. E aí novamente Deus completa esse raciocínio. Vocês estão preocupados com as casas de vocês, com os afazeres de vocês, com a maneira que vocês moram, e a minha casa está derrubada, mas como consequência dessa escolha de vocês, olha o que tem acontecido. E aí a profecia vem e diz o seguinte: vocês têm plantado muito e colhido pouco. Vocês comem, mas não se fartam. Bebem, mas não se satisfazem. Vestem-se, mas não aquecem. Aquele que recebe salário, recebe-o para colocá-lo numa bolsa furada. E aí Deus coloca a consequência desta mudança de valores, desta troca de valores. Ou seja, a casa do Senhor destruída e a casa deles com fino acabamento. Logicamente, como a palavra do Senhor diz que toda ação que eu tenho vai me dar uma recompensa. Qual era a recompensa por essa troca de valores, troca de prioridades? Muito bem, vocês querem continuar assim? Por isso que vocês têm plantado muito e colhido pouco. Vocês comem, mas não se fartam.
bebem, mas não se satisfazem, vestem-se, mas não se aquecem. Aquele que recebe salário, recebe para colocá-lo numa bolsa furada. Então o profeta aqui está orientando aquele povo no sentido de: olha, gente, acorda, vamos inverter as nossas prioridades, vamos colocar aquilo que é de valor na frente daquilo que é menos valoroso ou que não tem valor. Vamos primeiro tratar do templo do Senhor, para depois nos preocuparmos com as outras coisas. E o profeta ainda afirma: como consequência, vocês estão vivendo essa situação. E aí começa a cair o entendimento daquelas pessoas. E ele continua aqui, no verso 7, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos: vejam aonde os seus caminhos os levaram. Subam o monte para trazer madeira, construam um templo, para que eu me alegre e nele seja glorificado. E aí olha qual é a expectativa dele do verso 9, porque eles estavam colhendo isso tudo na vida deles. Vocês esperavam muito, mas eis que veio pouco, e o que vocês trouxeram para casa, eu dissipei com o sopro. E por que eu fiz? Pergunta o Senhor dos Exércitos: por causa do meu templo, que ainda está destruído, enquanto cada um de vocês se ocupa com a sua própria casa. Então, queridos, e o que ainda eles levavam, não levavam de todo o coração. O que eles ainda levavam para a reconstrução do templo não era as primícias, não era as primeiras coisas, não era o que tinha de mais valor. Eles levavam o quê? Aquilo que sobrava. É o que está dizendo aqui: vocês esperavam muito nisso que vocês estavam levando, mas isso que veio pouco. Por quê? Porque o que vocês trouxeram para casa eu dissipei com um sopro. E por que eu fiz isso? Pergunta o Senhor: por causa do meu templo, que ainda está destruído, enquanto cada um de vocês se ocupa com a sua própria casa. Então o Senhor conhecia e conhece a essência do nosso coração, e Ele sabe qual é o nosso empenho, e qual é a nossa força, e a nossa dedicação em trabalhar para as coisas dele. E Ele sabe qual é realmente aquilo que está dentro de nós. O povo judeu naquele momento, quando levava, eles levavam aquilo que sobrava, eles levavam aquilo que não ia fazer falta para a casa deles, eles levavam aquilo que de maneira nenhuma iria atrapalhar o bom andamento da edificação de suas casas. E quando Deus recebia, Deus sabia que aquilo não era a prioridade, Deus sabia que aquilo não era o principal motivo deles estarem levando aqueles artefatos ou objetos para a casa do Senhor. Então Deus fala que Ele destruía aquilo com o sopro, ou seja, era uma oferta que não agradava a Deus. E como consequência disso, eles continuavam plantando, mas não colhendo, recebendo salário, mas não recebendo o benefício do seu salário. Não conseguiam usufruir da vida aquilo que Deus podia dar para eles. Inversão de prioridades. Eles colocavam as suas prioridades nas coisas materiais, nas coisas individuais que eles tinham, nas coisas que eles achavam que eram importantes na mente deles, e esqueciam de fazer aquilo que Deus tinha falado, que era a reconstrução do templo. Trazendo para a nossa vida, queridos, o que nós podemos extrair disso? Exatamente o que a palavra diz. O templo do Senhor, como eu falei no começo da ministração, é a nossa vida. E o que você tem feito com o seu templo? Como você tem tratado o templo do Senhor que está dentro de você e dentro de mim? Você tem o enfeitado com coisas bonitas? Você tem o edificado com situações ou com atitudes belas? Você tem tido realmente uma essência e uma prioridade nas coisas que Deus quer que você faça com o seu tempo, com a sua vida? Ou você tem descartado aquilo que resta ou aquilo que sobra para as coisas de Deus? E como consequência disso, queridos, como tudo aquilo que a gente colhe, como tudo aquilo que a gente semeia, a gente vai colher como consequência. Muitas vezes, nós, entre aspas, não entendemos porque certas coisas acontecem na vida da gente. Mas a palavra do Senhor hoje vem lhe mostrar que muitas coisas nós podemos entender o que está acontecendo na nossa vida. Porque muitas vezes as nossas prioridades começaram a ser invertidas. Nós não estamos tendo mais a prioridade de fazer aquilo que
o Senhor tem colocado no nosso coração, de se apresentar ao Senhor, de estar disponível para as coisas do Senhor. E aí o que acontece? Satanás, sabendo e vendo essas nossas escolhas, ele começa a tirar aquilo que nós temos de equilíbrio na nossa vida. Ou seja, a nossa vida não consegue mais andar da maneira correta. A nossa vida não consegue mais ter um equilíbrio que muitas vezes poderia ter antes, muitas vezes poderia ter tido. Mas para nós, queridos, a nossa vida como cristãos, ela é balizada de acordo com aquilo que nós fazemos para Deus. Diferente do pessoal do mundo. Nós não podemos comparar. O que acontece conosco é uma coisa, o que acontece com as pessoas que não conhecem a Cristo e que vivem o seu próprio mundo é outra situação. Até porque nós somos chamados por Deus, nós somos eleitos por Ele. E quando Ele faz isso é para que nós possamos abrir os nossos olhos e voltar para ter a prioridade correta. As pessoas aí fora fazem o que querem fazer e vão em frente, sofrendo ou não, tendo consequências ruins ou não, mas elas prosperam. E muitas vezes nós que somos aqui da igreja, que estamos na igreja do Senhor, nós não estamos vendo isso na nossa vida. Por quê? Porque Deus nos ama. Porque se nós trocássemos a prioridade e as coisas continuassem indo bem, o que aconteceria com a nossa fé? Acabaria. Nós desistiríamos das coisas do Senhor. Então nós estamos bem na medida que o nosso templo, que a nossa vida, está tendo prioridade na nossa vida. E muitas vezes as coisas não começam a andar mais bem, porque nós estamos invertendo as prioridades. E por que Deus faz isso? Porque Ele nos ama. Ele não quer nos perder. As pessoas que já não são dele, elas não têm esse carinho. Muitas vezes elas continuam fazendo as coisas erradas, trocam mais as prioridades ainda, e a vida vai seguindo, e a vida vai rolando do jeito que eles acham que é correto. Sai de uma situação, consegue superar, vai para outra, mas a vida longe de Deus. Conosco não, porque Deus nos ama e Ele quer nos dar um alerta. Olha, presta atenção, olha o que você tem feito com o seu altar, com o seu tempo. Veja se você não está trocando a prioridade. Por isso que essas coisas começam a acontecer. Na verdade não é maldade de Deus, querido, porque Deus não tem esse sentimento de maldade. O que acontece é consequência da nossa escolha e também amor de Deus para que Ele não nos perca. Porque se a coisa continuasse andando, mesmo a gente trocando as prioridades, nós fatalmente sairíamos do caminho do Senhor. Então muitas vezes Ele puxa a rédea, que é uma escolha nossa, as coisas começam a andar para trás, para que, deixa eu me situar aqui, deixa eu ver para onde que eu estou indo, deixa eu me balizar de novo, deixa eu ver para qual direção eu devo retomar a minha vida. E aí quando eu entendo isso e volto para o trilho, as coisas começam a andar novamente, e eu não me perco, e o Senhor não me perde, e eu ainda continuo sendo uma pessoa salva, uma pessoa que ainda tem a graça de Deus de receber a salvação. Então, queridos, conosco é diferente. Por isso que a Bíblia fala que nós não podemos olhar para o caminho dos ímpios, não podemos olhar para o caminho dos pecadores. Eles podem prosperar, eles podem fazer coisas que para eles dá certo, mas para nós não dá. Por quê? Porque Deus nos ama. E se desse certo para nós seríamos perdidos como eles são. E o que é pior, Deus faz isso para que nós não percamos a nossa vida eterna, para que nós, mesmo no momento da nossa morte, nós ainda estejamos com o Senhor, mesmo que nós estejamos passando por situações dessas, de comer, mas não se fartar, de beber, mas não se satisfazer, mesmo que, mas nós estamos buscando a Deus, nós estamos buscando socorro, nós estamos tentando consertar a nossa vida, porque de que vale? A Bíblia fala, o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua vida, a sua alma, de que vale? Não vale nada. Então o que adianta, queridos? Muitas vezes nós olhamos para aqueles que estão lá fora e falamos, nossa, como é que pode, né? E aí começa a vir uma ideia de querer ser igual a essas pessoas. O diabo coloca isso na nossa mente. Ele mostra a vitrine da vida para a gente e começa a fazer com que a nossa cobiça comece a se acender para as coisas que nós estamos vendo, enxergando, de pessoas, muitas vezes de familiares, de amigos. E por que comigo não acontece? Por que comigo está sendo diferente? Porque Deus me ama e Ele não quer me perder.
Por isso que Ele não me dá as coisas que as pessoas aí fora recebem. Porque o que vale essas pessoas receberem tudo isso e perderem a sua salvação? Não vale nada. Porque tudo que a gente faz vai ficar aqui. Então é preferível nós nos alinharmos à vontade do Senhor. E Ele, na sua bondade, aí sim, reconstruirmos o nosso tempo, colocarmos a prioridade de Deus na nossa vida. E aí sim, a promessa dele, o que é? É que nós sejamos mais prósperos do que aqueles que estão lá fora. Mas quando chegar nesse momento, você vai estar preparado para receber isso. Isso nós ainda não temos, porque ainda nós não estamos preparados. Porque Deus sabe, se Ele der algo para nós que nós não estejamos preparados, Ele pode nos perder, e Ele sabe que Ele vai nos perder. Então Ele não dá. Se você está preparado, sim, Ele tem o maior prazer. E Ele tem a maior gratidão de te dar o que você merece. Desde que você esteja preparado para receber e que isto não interfira o seu relacionamento com Ele. Enquanto isso não acontece, Ele vai trabalhando com você. Ele vai trabalhando a sua vida. Ele vai de repente segurando a rédea. Ele vai puxando o seu ímpeto. Ele vai fazendo com que as coisas não aconteçam. Porque Ele quer trabalhar primeiro em você. Ele quer trabalhar a sua vida. Ele quer trabalhar a sua existência. Ele quer trabalhar a maneira que você entende Deus, a maneira que você entende o mundo, a maneira que você entende as coisas, as pessoas. Ele quer trabalhar isso. Ele quer mudar a maneira de você pensar. E para que você pense, as coisas muitas vezes não podem estar boas. Porque se estiverem boas, você não vai pensar nisso. Você vai se segurar em outras coisas. Você pode se segurar no seu emprego, você pode se segurar no seu trabalho, você pode se segurar numa reserva financeira que você tenha, você pode se segurar em algum patrimônio que você tenha, você vai se segurar em alguma coisa. Mas quando você não tem nada, o que lhe resta como crente? Se apoiar em Deus. Se apoiar na sua saúde, por exemplo. O que lhe resta? Se apoiar em Deus. Se você não tem saúde, se você não tem aonde se segurar, se apoia em Deus e você não perde o contato com Ele, você vai buscar nele. Muitas vezes mais desanimado porque as coisas não acontecendo, mas é importante que você não se desanime e não entenda que Deus te ama, independente do que você esteja vivendo, e Ele quer o melhor para você. E se nós ainda não recebemos, queridos, é porque ainda nós não estamos preparados. Mas Ele, desde o primeiro dia que você nasceu de novo, Ele já quis te dar tudo. Ele já gostaria de te liberar tudo o que é direito seu e meu, que está na Bíblia, tudo. Só que Ele sabe que Ele não pode, porque você ainda não está preparado, porque nós ainda não estamos preparados. E aí o que Ele faz? Ele vai segurando. Na medida que a gente vai se acertando, Ele vai dando uma coisa. Se acerta um pouquinho mais, Ele acerta outra coisa para a gente. Porque a natureza de Deus, queridos, é uma natureza de gratidão, é uma natureza de bondade. Deus não é mesquinho, Deus não é miserável, Ele não dá faltando. Quando Ele dá de sobra. Só que a preocupação dele não é o que Ele dá, é o que isso vai ocasionar com a sua vida. A preocupação dele é que você não se perca. A preocupação dele não é as coisas que Ele quer nos dar, mas principalmente com a nossa vida, de não nos perdermos com as coisas que Ele nos dá. Vocês estão entendendo? Por isso, queridos, que a reconstrução do templo, ela é primária, para que secundariamente as coisas de Deus comecem a acontecer na nossa vida. A nossa prioridade hoje tem que ser a reconstrução da nossa vida. Não é o que eu vou fazer com o meu trabalho, não é o que eu vou fazer com o meu emprego, com os meus projetos, é a reconstrução da minha vida, do meu tempo. E se eu colocar isso como prioridade, queridos, e de fato colocar isso como prioridade, Ele é galardoador, Ele vai me retribuir, aí sim, porque Ele sabe que o que Ele me der não vai tirar o meu foco. Ele sabe que o que eu receber de benefício por essa minha vida de reconstrução de tempo, não vai tirar o meu foco da palavra dele, não vai tirar a vontade que eu tenho de servir a esse Deus maravilhoso. Então Ele vai me dar, porque Ele sabe que Ele não vai perder, mas Ele sabe melhor do que eu o que passa no meu coração, qual é a cobiça dos meus olhos, qual é aquilo que
Quais são as coisas que me seguram, ou que sempre me deram segurança. Eu vou contar um episódio para os irmãos aqui, que aconteceu comigo já há um tempinho, eu acho que há uns 10 anos atrás, uns 8 anos atrás aproximadamente. Eu tinha um momento da minha vida, acho que uns 4, 5 anos, eu estudei muito essa questão de ações, de mercado de ações, bolsa de valores e tal. Então eu me dedicava muito a isso, estudava e tal, né? E aí comecei a aplicar algumas coisas em bolsa de ações. E aí fiz uma reserva aplicando em investimento de ações. Estou dizendo que isso é errado, mas veja só. Aí o que veio no meu coração? Não, a minha segurança está nisso. O problema não é o que você faz, o que você tem de reserva. O problema é você botar essa segurança nessas questões. E aí depois de um certo tempo, eu comecei a colocar a minha segurança na minha reserva, no que eu tinha aplicado em ações. Isso já faz uns 8 anos, mais ou menos, para mais, até. E aí, queridos, Deus, logicamente, sabe da intenção do meu coração, sabia. O que ele fez? Passou o rodo na minha reserva, para mostrar. E aí começou a acontecer algumas coisas no próprio mercado acionário, que eu entendi que perdi muito daquilo que eu tinha, sobrou uma merrequinha que eu tirei, e aí comprei um carro, e que depois esse carro virou uma oferta para uma missionária. Ou seja, não virou nada. Quer dizer, virou uma oferta que eu dei para essa missionária. Mas o que Deus quis mostrar para mim? Que enquanto eu estava enraizado e a minha segurança estava naquilo, Ele não me tinha, eu não o tinha como prioridade. Porque assim, não, beleza, tranquilo, mas eu tenho lá o meu fundo. E como crente nós não podemos pensar assim. Eu posso ter o que eu tiver, mas a minha segurança não está em nada, está em Deus, nem na minha saúde. E como crentes, a gente não pode, queridos, colocar, e o diabo usa isso, quando a gente consegue adquirir alguma coisa, ele usa isso para nos dar o apoio, para achar que nós estamos apoiados, ou por um emprego, ou por uma reserva, ou enfim, por um bem, ou por uma família, nós estamos seguros. Não, que belezinha, é só não mexer lá. Mas o que ele faz? Se ele nos ama, ele vai cutucar a ferida, ele vai cutucar o nosso porto seguro, ele vai mexer. Não porque ele é mau, mas porque ele quer mostrar para mim e para você que nós não podemos estar com o nosso coração nessas coisas. Nós não podemos estar com a nossa sustentação nessas coisas. E aí, logicamente, depois de muito custo eu entendi isso. Isso acabou virando, veja, eu tive que fazer uma doação do que restou um carro, porque o Espírito Santo me impeliu a isso, eu e a Silvana, para que eu fizesse uma doação integral para uma missionária. E essa foi a prova que eu tive que fazer para mostrar para ele naquele momento que o meu coração não estava mais naquilo. Os irmãos estão entendendo, queridos? E por que ele faz isso? Ele faz porque ele nos ama. Ele faz porque ele não quer nos perder. Ele não quer que nós coloquemos ídolos, a gente pode chamar isso de ídolo, com certeza, na nossa vida. O ídolo pode ser qualquer coisa. Nós não somos uma igreja que existem imagens aqui, que também é uma forma de idolatria. Mas nós podemos ter muito ídolo dentro da gente, ou fora da gente. O meu emprego pode ser o meu ídolo. Eu não posso perder esse emprego por nada. Nossa, se eu perder esse emprego, eu não sei o que vai acontecer de mim. É um ídolo. Na verdade, a nossa pergunta, nosso questionamento deveria ser: eu não posso ficar sem Deus. Sem Deus eu não sou nada. Mas o meu emprego, se eu estiver com Deus, eu vou arrumar um outro jeito. Deus vai arrumar outro jeito para mim. Eu não posso perder isso que eu faço, esse meu... Enfim, eu já estou trabalhando nisso há muito tempo. Como é que eu vou sair disso? Eu não posso sair desse emprego. Eu não posso perder isso. Mas de repente Deus está falando com você. O que você vai fazer? Não, hoje eu tenho Deus, eu sei o que Ele quer da minha vida. E Ele sai, e eu sei que Ele vai ter coisa melhor para mim. E aí você entrega. Eu não posso perder essa reserva financeira. Aqui eu não mexo. Até fundo que eu tinha, queridos. Eu tinha outra coisa também, como é que chama? Tem uma que é previdência privada. Que também é bom. Não há problema, não estou dizendo que os irmãos não devem fazer isso, mas é que comigo não funciona, porque eu começo a colocar minha garantia nessas coisas de banco, que é um único trabalho. Né? Então o que acontece? Aí o meu coração fica, não, estou sossegadinho. Deus fez um rapa, acabou tudo, não tenho mais. Não tenho mais fundo, como é que chama isso? Previdência privada. E eu investi um bom tempo nisso, pelo menos uns 8 anos.
Acabou em nada. Não acabou em nada não, isso virou um patrimônio, mas eu não tenho mais reserva. Eu não tenho mais isso. Por quê? Para mim não funciona. Porque isso começa a deixar o meu coração muito dependente dessas coisas. Isso é de cada um, está falando da minha vida, pode ser diferente para você. O que eu estou considerando é que nós não podemos ter nenhum tipo de coisa que nos dê segurança a não ser Deus. Se você conseguir ter tudo isso e não ter a sua segurança nessas coisas, amém. Isso não vai ser problema para você. Você pode ter, sem problema nenhum, e Deus vai te abençoar. Na medida do possível, quando você precisar, vai estar lá. Mas, no meu caso em particular, isso não funcionou. Quem sabe hoje, não sei. Mas naquela época não funcionou. E Deus sabe que não funcionaria. E aí Ele fez um rapa em tudo. Né? Ele fez com que eu precisasse usar. Apertou de um lado, o que você faz? Não tem jeito, eu vou ter que usar. Eu vou ter que usar essas coisas. Né? E aí, para que eu possa viver livre desse tipo de cadeia, de prisão. Isso é uma prisão. Né? Na verdade, nós não podemos ficar presos por nada nesse mundo. Por nada. Por emprego, por reservas, por patrimônio, por nada. Nós podemos ter tudo, mas nós não podemos ficar presos por nada. E quando isso acontecer, aí vai acontecer o que aconteceu aqui com os judeus na época de Ageu. Vocês comem, mas não se fartam. Bebem, mas não se satisfazem. Vestem-se, mas não aquecem. Aquele que recebe salário, recebe-o para colocá-lo numa bolsa furada. Deus fazia isso por quê, queridos? Porque Ele amava aquele povo. Ele queria que aquele povo trocasse as prioridades da vida deles. Ele não queria que aquele povo ficasse preocupado com as coisas de fora e esquecesse as coisas de Deus. Ei, acorda, venha para as coisas de Deus. E se você fizer isso e eu fizer isso, Ele vai acrescentar muito mais, que Ele é bondade. Ele é grato, Ele é galardoador, Ele quer nos dar. Ele quer nos dar muito mais do que a gente imagina. Mas nós não podemos ficar presos a essas coisas. Não podemos. Enquanto nós estivermos presos a essas coisas, as coisas não andam. Porque nós somos amados do Senhor. Graças a Deus por isso. Porque nós somos queridos dEle. Então nós temos que entender que mesmo nessas situações que nós queremos que a coisa vá, mas não vai, é porque Ele nos ama, Ele não quer nos perder. E se Ele deixar essa coisa fluir, com certeza nós estaremos longe do caminho do Senhor. Que você fique com essa palavra então no seu coração. Porque Deus está conosco. Eu queria só ler, para encerrar, o capítulo 2, verso 4. Você preste atenção, e essa é a promessa do Senhor para você essa noite. Eu não sei como é que está seu tempo, mas veja, se você quiser mudar a sua prioridade hoje, se você está com a prioridade invertida, olhando mais as coisas externas do que a sua própria vida, que é o tempo do Senhor. Se você quiser mudar, receba esse versículo agora em seu coração. Amém, queridos? Olha lá. 2:4. Coragem, Zorobabel, declara o Senhor. Coragem, sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadak. Coragem ao trabalho, ó povo da terra, declara o Senhor. Porque eu estou com vocês, declara o Senhor dos Exércitos. Esta é a aliança que fiz com vocês quando vocês saíram do Egito. Meu Espírito está entre vocês. Não tenha medo. E depois aqui vou completar. Verso 7. Farei tremer todas as nações, as quais trarão para cá os seus tesouros, e encherei este templo de glória. Veja o que aconteceria se eles invertessem a prioridade deles, diz o Senhor. E olha só o que fala o 8. Tanto a prata quanto o ouro me pertencem, declara o Senhor dos Exércitos. A glória deste novo templo será maior do que o templo, do que o antigo, diz o Senhor dos Exércitos. Amém, querido? Então que você receba essa palavra, não tenha medo. Nossa, o que vai ser de mim? O que eu vou fazer? Não se preocupe. Se o Espírito Santo tem te levado a certos caminhos que você não entende, e que você está refugando, ou que você está medindo forças, não faça isso. Você só tem a perder. E Ele faz isso porque Ele te ama. Ele faz isso porque Ele não quer te perder. Realmente vá em direção àquilo que o Espírito Santo tem colocado no seu coração. Faça aquilo que você tem relutado em não fazer.
aquilo que Deus tem falado com você, e você vai ver que no tempo que Ele reconstruir a sua vida, que muitas vezes é no momento de deserto, é no momento de dificuldade que Ele reconstrói, é no momento onde você não tem onde se apoiar, acabou aqui, faltou ali, só resta Deus. É nesta hora que é a hora propícia dele reconstruir o seu tempo, dele falar com você, de você buscar a presença dele. Aí sim, quando ele reconstruir a sua vida, aí ele vai retribuir infinitamente mais tudo aquilo que ele tem reservado para você. Amém, queridos? Vamos colocar em pé, vamos fazer uma oração em nome de Jesus. Feche os seus olhos. Eu queria que o pessoal do louvor viesse aqui para tocar de novo essa última música. E antes disso, eu queria desafiar você, querido. Se você sente que você tem dado mais prioridade para a sua casa, que de repente está com fim no acabamento, mas o templo do Senhor, que é aquilo que Ele tem falado no seu coração, ainda está para construir. Você tem percebido que as coisas muitas vezes não estão andando na sua vida mais que de repente andava antigamente. De repente não está andando mais da mesma forma. Mas entenda, se nós trocarmos a prioridade, Deus vai segurar as coisas, para que nós possamos colocar as prioridades no caminho certo. Se você quer hoje fazer um pacto com o Senhor, falou: Deus, eu entendi essa mensagem, eu percebi que essa mensagem foi para mim, eu tenho trocado as prioridades da minha vida, antes até nem fazer isso, mas agora eu tenho feito, e eu quero retornar para a prioridade correta. Eu quero primeiro reconstruir a minha vida, e depois as outras coisas Deus vai cuidar para mim. Eu quero tirar também qualquer tipo de ídolo que esteja na minha vida. Gustavo falou algumas coisas que realmente o meu coração está nessas coisas. Eu quero tirar, eu quero que o Senhor me ajude. Eu queria que você viesse aqui à frente, tanto você que quer trocar suas prioridades de vida, e você também que tem situações ou tem coisas que podem estar gerando em você uma certa segurança, uma falsa segurança daquilo que Deus tem para você. Vem aqui em nome de Jesus que eu vou orar por você. Vem em nome de Jesus, que você possa entender que Deus tem algo de melhor para você. Na verdade, Ele já tem liberado para você bênçãos sem medida, mas nós não podemos trocar as nossas prioridades, porque Ele nos ama. Ele nos ama. Ele não vai te perder por coisas terrenas, com certeza, querido, e graças a Deus por isso. Graças a Deus. A Bíblia fala também que jamais um justo vai mendigar o pão, ou seja, nunca vai faltar nada para você, mas de repente você não tem aquilo que você esperava ter, porque você precisa ainda ter um momento em particular com Deus. Enquanto esse momento em particular com Deus não for sincero e não for autêntico na sua vida, as coisas ainda não vão acontecer. Ei, mas Ele faz isso porque Ele te ama. Ele faz isso porque Ele não quer te perder. Enquanto elas não estavam cantando aqui, eu vou orar por você. Receba essa oração que eu vou fazer por você. Vou ungir você com óleo. Receba essa oração. Coloque Deus como prioridade da sua vida. Coloque o seu tempo como prioridade da sua vida, e você verá o que Deus fará por você em nome de Jesus. Estou aqui.